Bom dia, gente. Casa lotada. É engraçado que de noite vem, acho que 1/10 do que está aqui. Mas enfim, mais uma semana que se passou. E a gente está aqui de novo, né? Por escolha própria, ninguém está forçando ninguém a nada. Então, com essa de livre, espontânea vontade, que a gente possa cantar a Deus. Semana passada teve um final de semana aqui, né? Que uma galera passou aqui, que eu tô sabendo. Dormiram aqui na Aliança, enfim. E tem uma música que vocês aprenderam nesse dia. Então eu quero convidar vocês para vir cantar aqui na frente comigo. Vamos lá? Vocês lembram de uma música que fala Restaurados? Essa parede tem um imã, eu acho, né? Imagina todo mundo aqui na frente. Vamos lá, então vamos ensinar essa música nova aí para os adultos aí, criançada. Eu sou uma obra de arte, planeja bem
Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e a perfeição que Deus criou em mim. Restaurados no amor de Cristo, então curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte planejada em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz o meu Jesus morreu e fui restaurado. Restaurado no amor de Cristo, então curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados, não queremos mais estar quebrados, se por Ele somos transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curado, não queremos mais estar quebrados, se por Ele somos transformados. Eu sou uma obra de arte planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eras tu antes do sol, de toda a vida autor tu és. E pelo som da tua voz, impérios dobram-se aos teus pés. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reina. Reinas eternamente, reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida me formar. Tu és o pão alimentar, a fonte
eterna saciar. Reina, por tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoa anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Sobre todos eternamente reina, tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos reinas, eternamente reinas, és único, incomparável Deus. Eras tu antes do sol, de toda a vida, autor tu és, reina.
sacrifício, Deus, por nós, para que pudéssemos ter vida. Tu fez tudo, Pai. A única coisa que Tu fizeste foi pecar. Isso nós tomamos para nós. A única coisa, Pai, de toda a criação, de todo mundo que realmente não tinha valor algum, foi nós, Pai, que escolhemos fazer. Todo o resto foi Tu, Deus. Toda a perfeição, tudo que Tu criou, eras Tu antes do sol, Pai. Tu existe desde sempre. E mesmo sabendo de tudo, cria tudo e salva a todos, Pai. Obrigado. Que a nossa forma de retribuição seja ouvir a Tua palavra, crer nela, obedecer e ser luz aí fora, Pai. Não por valor algum em nós, mas porque nós temos algo valoroso dentro de nós, Pai. Abençoe esse tempo aqui, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que fez todas essas coisas nesse mundo aqui por nós, Pai. Amém. Pode sentar, gente. Bom dia a todos, mais uma vez. Antes da mensagem, eu quero lembrar um aviso bem rápido, que nós estamos começando agora no dia 3 de abril, um curso de 1 aos Coríntios. Vamos estudar essa carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulos de 1 a 7. É uma carta longa, uma carta grande de 16 capítulos. Então ficaria um curso muito longo se nós estudássemos tudo de uma vez. Então nós vamos dividir esse estudo em duas partes. O primeiro curso agora no primeiro semestre, vamos estudar capítulos de 1 a 7, e no segundo semestre, então, dos capítulos 8 ao capítulo 16. E serão 7 aulas, então é um curso tiro curto, e você pode fazer esse curso presencial ou online. Então, se você é daqueles que prefere presencial, nós nos encontraremos provavelmente aqui no Salão da Aliança mesmo. Mas se você, por alguma razão, se para você é melhor fazer esse curso online, você também pode acompanhar pela plataforma Zoom, ok? Então, não tem desculpa para não fazer o curso, né? Se você tem a segunda-feira disponível, a gente tem essas opções, ok? Então, você pode se inscrever na secretaria, pelo WhatsApp ou ligando para cá. É importante que você se inscreva para que nós possamos nos organizar, ok? Nós estamos numa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos estudar Atos capítulo 6. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. E o nosso tema hoje é Igreja, Comunidade de Servos. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até o versículo 7.
Certa vez, uma pessoa que não estava frequentando nenhuma igreja disse para o grande evangelista americano já falecido Billy Graham. Ela disse que não estava frequentando uma igreja porque ela estava procurando a igreja perfeita. E Billy Graham então respondeu para essa pessoa: pelo amor de Deus, se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque no momento em que você entrar, ela deixará de ser perfeita. Quando nós lemos Atos, capítulos 1, 2, 3 e 4, a impressão que nós temos é que a igreja de Atos era uma igreja perfeita, era uma igreja modelo. Mas os capítulos 5 e 6 mostram que não era bem assim. Semana passada o Chesco falou aqui sobre aquele caso de Ananias e Safira. E agora, em Atos capítulo 6, nós encontramos uma nova situação. Viúvas, mulheres carentes, elas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimentos que acontecia ali. E isso acabou gerando uma reclamação da parte de alguns discípulos, e tudo isso, claro, trazia um risco de divisão na igreja. E qual era então esse problema que a igreja enfrentava? Um dos primeiros ministérios que os cristãos tinham era o ministério de cuidar das viúvas. Na sociedade judaica, quando uma mulher ficava viúva, normalmente essa mulher estava condenada a uma situação de pobreza, uma situação econômica bastante difícil, porque naquela época as mulheres elas eram bastante dependentes economicamente dos seus maridos. E havia dois grupos ali em Jerusalém: as viúvas dos judeus de fala hebraica e as viúvas dos judeus de fala grega. Então, só para a gente entender, os judeus de fala hebraica eram aqueles judeus que haviam nascido e vivido a sua vida toda em Israel. E o outro grupo, os judeus de fala grega, eram judeus que haviam nascido na diáspora. O que é a diáspora? É por todo o império, por toda aquela região greco-romana, fora de Israel, em resumo. E esses judeus nasceram fora de Israel, eles falavam como língua materna o grego, o hebraico era uma segunda língua deles, e eles então imigraram para Israel, foram viver em Israel. E mesmo sendo todos eles judeus, esses grupos eles possuíam grandes diferenças entre si, eles tinham diferenças culturais, eles tinham diferenças de língua, eles tinham alguns hábitos diferentes. E nós não sabemos o porquê, mas as viúvas dos judeus de fala grega, elas estavam sendo esquecidas naquela distribuição de alimento diária que eles faziam. E isso fez com que esse grupo dos judeus de fala grega começassem a reclamar. E Lucas nos diz que esse era um problema gerado pelo crescimento do número de membros. O texto diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, aconteceu então essa situação. O crescimento numérico, que é uma coisa boa, fez com que a estrutura que eles tinham naquele momento se tornasse uma estrutura ineficaz. Eles precisavam fazer alguma coisa, parecido aqui com a situação que o Jair colocou para nós, né? Nós temos uma coisa boa, que é o crescimento numérico aqui da nossa celebração da manhã, mas muita gente de manhã, às vezes, acaba trazendo alguns transtornos, e nós estamos, então, desafiando você que pode para participar da celebração da noite. E aí os apóstolos, eles decidem, então,
delegar o cuidado das viúvas a uma equipe especificamente responsável por resolver esse problema. E essa experiência, ela traz algumas lições importantes para nós. E hoje eu gostaria de ver com vocês aqui 4 lições importantes que nós podemos aprender com a experiência aqui de Atos, capítulo 6. E a primeira lição é que todo cristão é chamado para servir. A palavra ministério, que é uma palavra que a gente está acostumado a usar, está acostumado a ouvir, mas a palavra ministério significa simplesmente serviço. Ela aparece aqui nos versículos 2 e 4, ela é a tradução da palavra grega diaconia, da onde vem o termo diácono. Ministério é simplesmente serviço. Ter um ministério significa que você tem um serviço, você presta um serviço. Ministrar é a mesma coisa que servir. E a igreja, ela é, antes de tudo, uma comunidade do serviço. Nós somos uma comunidade de servos, uma comunidade de pessoas que têm como propósito de vida servir a Deus e servir uns aos outros. E o nosso modelo de servo, de serviço, é o próprio Jesus. Ele mesmo foi o exemplo de servo e ele mesmo estabeleceu esse paradigma, digamos assim, de que nós devemos servir. Deixa marcada a sua Bíblia aqui em Atos capítulo 6 e abra comigo lá em Marcos capítulo 10. Versículos 42 a 45. Marcos capítulo 10, versos 42 a 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o cristão, ele é, antes de tudo, um servo. E todos nós somos chamados a seguir o exemplo do grande servo maior, do servo perfeito que foi Cristo. Então essa é a primeira lição. Todos os cristãos são chamados para servir. A segunda lição é que todo ministério é importante para o crescimento da igreja. Havia 2 necessidades aqui. Essa era uma igreja que estava em crescimento. E, como uma igreja em crescimento, ela precisava de instrução bíblica. As pessoas precisavam aprender da palavra de Deus, precisavam ser instruídas. E, ao mesmo tempo, havia nessa igreja pessoas em situação de vulnerabilidade, como as viúvas, pessoas passando por necessidade. E o texto fala então de 2 ministérios diferentes. Fala do ministério da palavra de Deus e fala do ministério de servir às mesas. Vamos chamar o primeiro ministério, o ministério da palavra, de ministério de ensino. E vamos chamar o segundo ministério, o ministério de servir às mesas, do ministério social. Ministério de ensino, ministério social. E a pergunta que eu faço é: qual desses 2 ministérios era o mais importante? O ministério de ensino ou o ministério social? Qual dos 2 era o mais importante? Eu acho que a melhor resposta é dizermos os 2. Por quê? Por várias razões.
Sem o ministério social, se a igreja não cuidasse das viúvas, o ministério de ensino perderia a sua credibilidade. O que adianta você ter uma igreja que ensina a Bíblia corretamente, que ensina a Bíblia com profundidade, mas enquanto isso, membros da igreja estão passando necessidade, estão passando fome? 1 João 3, 16 a 18 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, os dois ministérios são importantes. O ministério da palavra, ele precisa ter credibilidade. Agora, sem o ministério de ensino, o ministério social se transforma em mero assistencialismo. É ótimo que a igreja cuide dos necessitados, é ótimo que a igreja tenha o seu ministério social, mas a igreja existe para fazer discípulos. A igreja existe para anunciar o evangelho. A igreja existe para instruir os seus membros, para que eles aprendam, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, para que eles aprendam a obedecer as coisas que Jesus ensinou. Então a igreja não pode se restringir ao ministério social, ela precisa instruir os seus membros. Em outras palavras, a igreja precisa praticar ao mesmo tempo a grande missão que Jesus nos ensina em Mateus 28 e o grande mandamento que é amar a Deus e amar ao próximo. A grande missão e o grande mandamento, eles são inseparáveis na Bíblia. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos amar o nosso próximo. Então a igreja, ela é uma comunidade de servos. E esses servos exercem os mais diversos ministérios. E cada um desses ministérios é importante para o crescimento dessa comunidade. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que pessoas diferentes são chamadas para ministérios diferentes. E os apóstolos entenderam que o chamado deles era para se dedicarem à oração e ao ensino. Voltando aqui para Atos capítulo 6, versículo 2. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Versículo 4. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então os apóstolos entenderam que a prioridade deles era ensinar, era instruir aquela igreja, pastorear aquela igreja. E eles entenderam que uma nova equipe deveria dar prioridade ao problema das viúvas. Esse deveria ser o foco desse grupo. E eu acho muito interessante que os critérios usados para escolher esse grupo que cuidaria do ministério social foram critérios espirituais. Veja o versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E é muito importante isso, nós entendemos que todos os ministérios são importantes. Todos os ministérios devem ser realizados por pessoas cheias do Espírito, pessoas cheias de sabedoria e de bom testemunho. Evidentemente que isso não significa que os apóstolos não poderiam eventualmente servir às mesas,
que os apóstolos não poderiam eventualmente participar do ministério social? É claro que sim. Mas a prioridade dos apóstolos era o ministério da palavra. Isso não significa que aqueles que realizam o ministério social não possam eventualmente se dedicar ao ministério da palavra. Nós vemos que Filipe e Estevão eram homens que se dedicaram a esse ministério, mas significa que a prioridade deles, o foco principal deles, seria o ministério das mesas. Então, pessoas diferentes são chamadas para ministérios diferentes. Novamente, deixa a sua Bíblia marcada aqui em Atos capítulo 6. E vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12 agora. Texto que já foi lido na abertura. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, de 14 a 22. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 22. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então ninguém pode fazer tudo no corpo de Cristo. Cristo nos deu dons diferentes e nós devemos nos dedicar a ministérios diferentes. Quem foi chamado para um determinado ministério não pode desprezar quem foi chamado para outro ministério, como diz o versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E essa é a riqueza e a beleza do corpo de Cristo. Que nós somos pessoas diferentes, somos muito diferentes uns dos outros, e que bom que é assim. Porque nós somos chamados para servir de maneiras diferentes. E nós todos precisamos uns dos outros. Nós não somos pessoas independentes no corpo de Cristo. Nós somos pessoas interdependentes. E o que é a interdependência? É aquela relação na qual eu dependo de você, você depende de mim. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que nós nos reunimos como células, por isso que nós nos reunimos como celebração, por isso que nós temos ministérios, por isso que nós estamos juntos. Nós precisamos uns dos outros e por causa disso nós devemos reconhecer as nossas diferenças, trabalhar juntos, valorizar e honrar uns aos outros. Então existem coisas que todo cristão deve fazer. Por exemplo, todos nós devemos evangelizar. Todos nós devemos amar o nosso próximo. Todos nós devemos participar dos encontros da igreja, da célula, da celebração. Todos nós devemos contribuir. Todos nós devemos servir. Ao mesmo tempo, todos nós somos chamados a realizar com maior foco alguns ministérios específicos. Todos nós somos chamados pelo Espírito Santo para nos especializarmos em algum ministério e servirmos. Isso geralmente tem a ver
com os dons espirituais. Eu coloquei aqui Romanos capítulo 12, de 4 a 8. Nós não vamos ler agora, vocês podem ler depois. Essa é uma das listas dos dons. E o interessante é que nenhuma das listas do Novo Testamento é completa. O Novo Testamento não nos apresenta uma lista exaustiva dos dons espirituais, porque os dons espirituais, a gente pode dizer, eles são infinitos. As possibilidades são enormes. Qual é o seu dom? Ou qual é o ministério que Deus tem te chamado? Essa é uma pergunta que preocupa alguns de nós, principalmente aqueles que têm dificuldade em identificar o seu dom. E eu tenho uma boa notícia para você agora. Você não precisa saber qual é o seu dom para servir. Você não precisa ter um certificado do meu dom espiritual é esse, para servir no corpo de Cristo. Eu quero sugerir 3 coisas que você pode fazer, 3 coisas simples que você pode começar a servir a partir de agora, realizando o ministério para Deus. Primeira coisa, ore. Ore para que Deus te mostre um ou mais ministérios. Segunda coisa, observe as necessidades que existem ao seu redor. E é muito interessante que Deus ele mostra as necessidades para nós de maneiras diferentes. Nós enxergamos a vida, nós enxergamos o mundo com olhos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Mas olhe ao seu redor. Quais necessidades existem na sua célula? Quais necessidades você vê na aliança como um todo? Ou quais necessidades você vê em outros contextos até fora da aliança? Tem alguns ministérios, eu vou citar alguns ministérios aqui como exemplo para nós. Por exemplo, o ministério de discipulado. Você acompanhar a vida de uma outra pessoa, você se reunir com alguém para juntos lerem a Bíblia, juntos orarem, juntos aprenderem da palavra de Deus. Se você é um cristão mais experiente, você pode orientar um cristão menos experiente. Esse é um baita ministério, ministério de discipulado. Nós temos o ministério do Pra Vida, que trabalha com a recuperação de dependentes químicos. Nós temos o ministério do Venzon, que acontece durante a semana, que é o ministério da aliança na escola Venzon, que tem a ver com evangelismo, de levar a palavra de Deus para aquelas crianças. Nós temos o ministério que foi apresentado hoje para nós aqui com idosos. Nós temos o ministério infantil, ministério de louvor, etc, etc, etc. As possibilidades, elas são praticamente infinitas. E a terceira pergunta, ou o terceiro passo, pense, existe alguma necessidade que Deus está me chamando para atender? Existe alguma necessidade que eu possa ajudar a suprir? Então, 3 passos simples. Ore, olhe ao seu redor e veja se alguma necessidade chama a sua atenção e se pergunte, existe alguma necessidade que eu possa atender, que Deus deseja que eu atenda? Deus chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E a 4ª e última lição é a seguinte: quando cada membro realiza a sua parte, o corpo cresce. Atos capítulo 6, versículo 7 diz assim: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E é interessante que
A Bíblia diz que o crescimento da igreja é sempre resultado da ação de Deus. Por exemplo, Atos 2,47 diz que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. 1 Coríntios 3, 6 e 7, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Mas Lucas, aqui no capítulo 6, versículo 7 de Atos, ele deixa claro que esse crescimento, ele também foi resultado da criação desse grupo responsável pelo cuidado das viúvas. Ele diz: assim a palavra de Deus se espalhava. Então o Espírito Santo ele deu discernimento aos apóstolos que perceberam essa necessidade, que criaram essa solução, que criaram esse grupo, e o resultado é que a igreja de Jerusalém crescia. Era uma igreja que precisava ser instruída na palavra. Os apóstolos não podiam negligenciar a instrução, o ensino bíblico. Porque era por meio do ensino bíblico que aquelas pessoas se tornariam maduras, que aquelas pessoas cresceriam na fé. Era por meio do ensino bíblico que elas ficariam firmes na fé, que elas cresceriam, que elas não seriam enganadas pelos falsos mestres. Mas aquela igreja também tinha suas viúvas e ela precisava cuidar daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então nós não podemos fazer discípulos e ignorar a necessidade material das pessoas, nós não podemos atender a necessidade material das pessoas e não fazer discípulos. Nós não podemos separar a grande missão do grande mandamento. Eu gosto muito da frase do William Booth, que é o fundador do ministério do Exército da Salvação, e eu quero terminar essa mensagem citando essa frase. Ele diz: fé e obras devem andar lado a lado, passo a passo, como as pernas de um homem ao caminhar. Primeiro a fé e então as obras. Então novamente a fé e então novamente as obras. Até que dificilmente consigamos distinguir uma da outra. 4 lições de Atos 6 para nós. Todo cristão é chamado para servir, todo ministério é importante para o crescimento da igreja, pessoas diferentes são chamadas para ministérios diferentes, e quando cada membro realiza a sua parte, o corpo cresce. Que nós, como aliança, sejamos cada vez mais essa comunidade de servos, essa comunidade de pessoas que seguem o exemplo, o modelo de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé agora. Vamos terminar nossa celebração cantando esse último cântico e que Deus nos abençoe.